Então, nosso querido amigo Jorge Miguel trará o estudo da tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero externar minha alegria e gratidão ao nosso querido professor Eurípides Bassanufo, mentor espiritual da nossa casa, que me admitiu na sua fileira de trabalhadores, mas também agradecer a Jesus e ao Pai Criador, forças de expressões máximas das nossas crenças, pela oportunidade renovada de estar aqui trabalhando na divulgação da nossa maravilhosa doutrina dos Espíritos, né? Que é a doutrina da fé inabalável e da fé raciocinada. Só que tem um detalhe importante, né? Para se conquistar a fé inabalável e a fé sem contestação, a fé inabalável e a fé raciocinada, há que se estudar. É por isso que a nossa casa patrocina inúmeros estudos da doutrina espírita, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, da codificação principalmente, e às vezes até de livros de alguns dos autores espirituais mais produtivos, né, como é o caso do André Luiz e do Emmanuel, né? A leitura dessas peças nos proporciona a fé inabalável. A fé inabalável é a única que nos pode proporcionar consolação no momento de dor, de sofrimento, né? Porque quando eu tenho a convicção de que ninguém é responsável pelo meu padecer, eu tenho que me conformar que o culpado sou eu mesmo. E invariavelmente é isso, não tem jeito, não tem outra possibilidade. Por mais tenebrosa que seja a situação, a nossa gama de responsabilidade nessa situação é incalculável, né? Bom, o Afrânio ligou para mim ontem para me convidar para substituir a pessoa que iria falar hoje, que não era eu. Aí, como o tema era sobre a estante espírita, a casa vem patrocinando uns estudos denominado Estante Espírita, onde o expositor vai falar sobre um determinado livro, né? Mas requer mais tempo para preparar, 2 dias só não dava. Então eu resolvi falar, e ele até sugeriu um tema, só que eu já passei de 18 anos, meia hora depois eu tinha esquecido. Aí, para não perturbá-lo, ligando para ele, perguntando qual era o tema que ele havia sugerido, eu mesmo escolhi o tema reencarnação. A reencarnação é uma fatalidade, assim como a desencarnação, a qual o espírito está submetido desde o momento em que é criado. E essas duas fatalidades vão acompanhá-lo por toda a sua existência espiritual, até que ele conquiste a condição e a posição de espírito superior, quando ele não precisará mais reencarnar em nenhum mundo material para continuar seu estado evolutivo, né? Então, eu sempre tive muita preocupação. Antigamente eu raciocinava, nunca tinha feito nenhum estudo sobre isso, né? Eu raciocinava assim, eu já devo ter tido mais de 1 bilhão de reencarnações, ainda sou a íngua que sou, né? Quer dizer, eu tentando me justificar pelas minhas imperfeições, achava que já tinha tido mais de 1 bilhão de reencarnação. Só que isso é uma heresia, né? Recentemente, nesse ano de 2017, a ciência descobriu os restos mortais do Homo sapiens mais antigos da história, cuja datação pelo carbono localizou há 300 mil anos atrás esse Homo sapiens, desse esqueleto específico, né? 300 mil anos atrás. A Terra, a ciência já concluiu que tem 4 bilhões e 600 milhões de anos ou mais. 4 bilhões e 600 milhões de anos ou mais. E em teoria a gente pode admitir, por exemplo, que o Homo sapiens foi a primeira encarnação do espírito. É a hipótese com que eu estou jogando nessa afirmativa que eu vou fazer. E fazer a pesquisa também baseando que uma vida média na Terra de encarnado seria de 50 anos. A gente sabe que no começo da humanidade
a vida era muito menor dos 50 anos, mas acontece que hoje tem gente que vive até 100 anos, né? Eles estão tão preocupados com a idade avançando que agora estão protegendo mais os homens de 80 anos, as criaturas de 80 anos, dando privilégios maiores do que aqueles que antigamente adquiria determinado direito a partir dos 65. Agora está limitado em 80 anos determinadas vantagens para os idosos. Porque a longevidade está aumentando, o que vai levar, inclusive, a que a humanidade passe a ter, em determinado momento, muito mais idosos do que jovens. Aqui no próprio Brasil, o índice de natalidade tem diminuído gradativamente. É por isso que a população está envelhecendo. Então, partindo do princípio que a vida média, desde que nós começamos a habitar o planeta, seria em torno de 50 anos, a vida material, pode-se também levantar a hipótese de que o espírito passa na erraticidade o dobro do tempo que passa reencarnado. Ou seja, se ele ficou reencarnado numa média de 50 anos entre todas as reencarnações, ele também ficou na erraticidade a cada desencarnação uma média de 100 anos depois de todas as desencarnações. A média de ponta a ponta, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei esses 300 mil anos de existência desse fóssil que foi encontrado e dividi por 150. 50 anos de encarnado e 100 anos de erraticidade. Achei o número de 2.000. 2.000. Aí a gente multiplicando os 50 anos de reencarnado para as reencarnações que nós tivemos por 2.000, nós vamos achar 100 mil encarnações. 100 mil reencarnações. E multiplicando 100, o tempo que passamos na erraticidade, por 2.000, vamos achar 200 mil. Ou seja, em teoria, esse raciocínio nos leva à conclusão de que nós passamos num total já de vida sobre a Terra como encarnado 200 mil anos. Não, 100 mil anos. E como desencarnados na erraticidade, 200 mil anos, que totalizam esses 300 mil anos, né? Quer dizer, é um estudo que foi feito com base numa encarnação média de 50 anos e num período de erraticidade de 100 anos. Mas pode-se fazer com o número que quiser, essa hipótese, né? Eu posso, por exemplo, estabelecer depois, a idade média até hoje da humanidade é 30 anos. O que vai levar que, ao invés de 60 anos de erraticidade ser o dobro, seria 60 anos. E eu posso também reduzir, aumentar ou diminuir a quantidade de erraticidade intercalando a vida material. Aí eu vou achar diversos números. Nesse cálculo meu, eu achei 100 mil anos como ser material na Terra e 200 mil anos vivendo erraticidade. É muito tempo. Parece pouco, mas é muito tempo, né? Raciocinando igual eu pensava antes, 1 bilhão de reencarnação, isso é a minha fantasia que levava a esse raciocínio, né? Então, nós podemos ver que nós ainda temos muitas possibilidades reencarnatórias, porque nós atingimos... Bom, se bem que nós imaginamos que as coisas hoje estão cada vez piores, mas não é verdade isso. Quando esteve pior, Jesus veio. E Jesus não vai mais voltar, porque não vai voltar a ser como era daquela época. A gente vê coisas acontecendo que são contra a justiça divina, mas nas ocultas tem muito mais coisas boas acontecendo. Eu tinha um amigo espírita, uma pessoa até que eu julgava estudiosa, né? Uma vez ele falou, aqui, num trabalho que a gente fazia, existe até hoje esse trabalho de quarta-feira, né? De obsessão, mas de encarnado. Ele falou, as coisas estão cada vez piores. Eu falei, não, pior estava no tempo de Jesus. Ele se rebelou contra mim, falou que eu estava equivocado, que no tempo de Jesus era muito melhor do que agora. Eu falei, era tão bom que ele se viu na obrigação de vir aqui para melhorar as coisas. O que acontece é o seguinte, a gente pensa numa comunidade carente, por exemplo, a maior que tem no Brasil, a Rocinha. Tem gente que pensa que na Rocinha só tem criminoso. Isso é uma inverdade.
Se você ficar ao pé da saída da Rocinha todo dia de manhã, você vai ver uma quantidade imensa de pessoas que descem com a marmitinha embaixo do braço, vão trabalhar. Os que fazem o erro são pouca gente. Agora, por que parece muito? É porque eles são ousados. Como diz a espiritualidade, o bem é tímido. A bondade de fazer o bem é tímido, né? Mas, na verdade, a situação hoje está muito melhor do que esteve no tempo de Jesus. Agora, nós ainda continuamos, muitas das vezes, nas nossas mesmices, né? Às vezes a gente programa uma reencarnação de correção, mas esquece no meio do caminho, pelo esquecimento que o cérebro material nos impõe, do que nós programamos na erraticidade, e escorrega e perde toda aquela reencarnação, né? E o tema que fala sobre o instante espírita, né? Tem um livro que eu gosto muito de falar sobre ele, que é um livro chamado... Ih, rapaz, como é difícil a idade, hein? E a Vida Continua, me lembrei, o Ernesto me lembrou aqui, o Ernesto é um dos personagens do livro. E a Vida Continua. Para mim, é o livro espírita que mais deixa a gente entender o mecanismo da encarnação e da desencarnação. E a Vida Continua. É um livro extraordinário. E nesse livro, tem dois personagens principais que eles conversam muito, né? Eles, quando se encontraram a primeira vez, onde eles achavam que era uma casa de repouso, uma clínica de recuperação, eles começaram a conversar dizendo: que coisa, tem gente que veio aqui dizer que eu já morri. Aí o Ernesto, isso a Evelina falando, ou vice-versa, tá? Vocês têm que ler para depois me desmentir. Ou vice-versa, a Evelina, para mim também disseram isso. Eles estão trocando a bola, porque a gente não recebe visita, pensa que nós desencarnamos. E ficou naquela dúvida impressionante. Eu aí me recordo dos meus primórdios do estudo da doutrina espírita. Eu trabalhava na usina nuclear, né? Eu comecei lá pelos anos de 76 a estudar a doutrina espírita num grupo que se reunia lá. E uma vez, esse grupo fazia estudo que era tudo misturado. Tinha estudo do livro dos Espíritos, estudo do livro dos Evangelhos, tinha prática de mediunidade. E num desses momentos de prática da mediunidade, incorporou no médium de incorporação um espírito apavorado, dizendo que ele queria saber o que estava acontecendo, que ele estava vendo a cabeça dele no chão, o corpo sem cabeça, e ele estava ali presente. Aí não tinha outra solução que não dizer para ele: meu amigo, você já era, né? A pessoa com muito tato foi dizendo: você já ouviu falar em desencarnação, na vida, que a vida continua como espírito? Aí ficou uma meia hora conversando com ele, ele aí entendeu e aceitou, né? No dia seguinte a gente foi saber que foi um carro que capotou num lugar lá chamado, esqueci, antes de chegar à usina nuclear. O carro capotou, na capotagem ele foi jogado para fora e foi degolado. E a gente soube disso no dia seguinte. Quer dizer, o espírito que morreu naquele acidente, que desencarnou naquele acidente, apareceu na nossa mesa mediúnica. Então é um aprendizado extraordinário uma coisa dessa, né? Mas o Ernesto e a Evelina, eles não se conformavam que tinham desencarnado. Até que um dia a Evelina encontrou com um bisavô dela. E ele teria dito, não sei se ele disse ou se teria dito, né? Mas como se ele tivesse dito para ela mais uma: quem quiser ver tem que ler o livro E a Vida Continua. Ele disse mais ou menos para ela assim: poxa, Evelina, até que enfim você veio se juntar a nós. Aí ela teve um estalo e falou para o Ernesto: Ernesto, como se ela tivesse dito: Ernesto, nós já éramos mesmo, nós morremos mesmo, estamos mortinhos da Silva. Aí ela entendeu que havia se desencarnado. E aí o que acontece? Quando o espírito toma consciência da sua condição de desencarnado, ele é levado a fazer um estudo do que foi a programação reencarnatória dele para aquela reencarnação deixada para trás. E depois que ele sabe disso, ele vai ter conhecimento dos erros e dos acertos que ele conseguiu durante aquela jornada terrena última, né? E ele fica abismado de saber dos erros que cometeu
e do fracasso que ele teve em relação à última programação reencarnatória. O Ernesto, quando soube disso, esse é um ponto que eu me fixei nesse livro, que eu achei extraordinário, né? A gente fica pensando que está na pior reencarnação possível, que está resgatando alguma coisa, que nada. A gente não está resgatando nada, porque quando tem que resgatar, a coisa é dolorosa. Aí o Ernesto quis saber, com o mentor espiritual dele, se eu não me engano, o mentor espiritual dele era o irmão José. Eu não tenho certeza não, mas no livro parece que o mentor espiritual dele era o irmão José. Ele perguntou, e a minha última, uma encarnação anterior a essa, como foi? Aí o mentor espiritual dele falou para ele assim, isso daí você não pode saber no momento, porque se você souber dos seus erros pretéritos, você vai perder toda a harmonização que você já conseguiu nessa última encarnação. Ou seja, significava dizer que o Ernesto ia ter uma encarnação futura sem nenhum comprometimento com os erros que ele cometeu no passado. Por que isso? Porque o espírito precisa se fortalecer para enfrentar determinada problemática reencarnatória, para passar por determinadas provações, que não é fácil, né? Tem uma historinha também, eu falo historinha, não é depreciativa não, depreciativamente não, porque tudo que a gente lê em doutrina espírita são fatos que ocorreram, só que eles mudam o nome, não citam o nome verdadeiro, para não causar transtorno a familiares que ainda existam. O Ernesto, ele aí tomou a consciência de que ele ia ter que ter mais uma reencarnação sem a problemática do erro que ele cometeu no passado. E aí eu puxei essa possibilidade para mim. Eu digo, eu estou nesse caso aí. Eu sei que eu fiz alguma lambança muito grave no passado. Mas um dia, eu dando passe nas crianças da Dona Meca, da Casa Lar Dona Meca, eu vou lá toda semana, num dia da semana, em especial às quartas-feiras, para dar passe naquelas crianças, né? Quem não conhece, a Casa Lar Dona Meca é o braço da obra social Dona Meca, que acolhe em definitivo crianças deficientes. Crianças com várias problemáticas, idiotia, autismo não, deficiências físicas, deficiências mentais, em regime de acolhimento de família. Ali é família de várias crianças doentes. É diferente da Dona Meca. A obra social Dona Meca trabalha em regime ambulatorial. O que é o regime ambulatorial? A criança, um grupo de crianças chega de manhã, toma café, passa pelo tratamento fisioterápico necessário a cada caso específico e ao meio-dia almoça e vai para casa. Ao meio-dia entra outro grupo de crianças que almoçam e passa pelo mesmo tratamento para ir para casa de tarde. Ou seja, nenhuma criança fica ali na obra social Dona Meca em estado permanente, né? Agora, na Casa Lar Dona Meca fica. E eu uma vez estava dando o passe lá, e uma menina perguntou assim para mim, uma trabalhadora que não está nem mais lá atualmente, ela perguntou, seu Jorge, o senhor não deu falta da fulaninha não? Aí eu falei, olha, eu dei falta, mas eu nunca pergunto, porque na minha concepção, quando não estão aqui, estão passando por alguma terapia na obra social Dona Meca. Ela morreu. Aí quando ela falou ela morreu, eu inexplicavelmente eu falei, graças a Deus. Aí eu notei que ela ficou chocada com o meu graças a Deus pela morte de alguém, né? Aí eu falei, graças a Deus, porque Deus teve misericórdia desse espírito, já cessou a expiação dele. Isso é uma glória realmente, né? É por isso que é bom quando a gente ora para uma pessoa que está com problema mental, a gente permitir que a pessoa, pedir a Deus que permita que a pessoa identifique, quando em repouso do corpo físico, o porquê que ela está naquela situação. Isso pode trazer alívio para o espírito. Que tem os espíritos que aceitam a programação reencarnatória de dificuldade com muita alegria até. Tem um garotinho lá chamado Joãozinho, ele é um amor, ele só vive rindo, né? Aquele ali, quando sair dessa jornada terrena, vai sair vencedor, porque ele aceitou a problemática dele com resignação e obediência. Agora tem outros espíritos que quando você dá a mão assim, se ele puder cravar a unha na tua mão, ele crava. E aí você percebe uma revolta daquele espírito, né?
Então, pelo menos quando eu dou passe neles, eu peço a Deus que permita que eles, durante o sono do corpo físico, identifiquem o porquê que eles estão vivendo aquela dificuldade. Que aí pode trazer lenitivo para o espírito e ele passar a enfrentar a dificuldade de uma maneira diferente, né? Benéfica para ele. Agora, a grande verdade é a seguinte: enquanto nós não nos tornarmos espíritos puros, bem-aventurados, nós vamos estar submetidos às leis da desencarnação e da reencarnação, da redesencarnação e da reencarnação, porque a gente desencarna várias vezes, encarna várias vezes, tem mania de dizer reencarnação, né? E só fala em desencarnação. Não, as desencarnações também são repetitivas, até que nós tenhamos nos purificado. E o trabalho que tem que se fazer para se purificar, Jesus deu a receita. Jesus deu uma receita maravilhosa. A lei do amor, a lei da caridade. Quem quiser saber o que é a lei da caridade, leia. Aqui não tem nenhuma Bíblia, mas Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. É quando fala: quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive fome me deste de beber, que foram as ovelhas, né? São os que se salvaram, foram tomar posse do reino que foi criado para eles desde o princípio dos tempos. E aqueles que não deram de comer, não deram de beber, são os bodes, que vão continuar no sofrimento. Aliás, essa passagem é interessante, porque ela nos leva à conclusão de que não basta não fazer o mal para se melhorar. Não fazer o bem já é uma maneira de fazer o mal. Se nós identificamos uma oportunidade de ajudar alguém que está em estado de necessidade, mas passamos ao largo, como o fariseu, como o levita e como é o nome do cara? Aquela na narrativa do homem de Betânia, né? Betânia não. O samaritano. Gente, é impressionante como a dificuldade de raciocinar abateu em mim de uns dias para cá, de uns tempos para cá. Eu tenho para mim que isso tem a ver com... O médico diz que não, mas eu tenho para mim que tem a ver com Parkinson, né? Que eu estou com doença de Parkinson e está afetando minha mente também. Eu não sei até quando que eu vou conseguir falar. Então, o espírito, ele toma consciência na erraticidade do que ele praticou de bom e o que ele fez de ruim, o que ele deixou de fazer ou que fez erradamente. E aí ele vai querer programar uma reencarnação para ele reparatória. Só que para ele reencarnar de maneira a reparar erros muito trágicos que ele tenha cometido, ele vai ter que se preparar durante várias outras encarnações. Até se for... Eu, por exemplo, eu acho o seguinte. Aí quando eu falei, eu estava contando a história, quando eu falei, graças a Deus, aí eu falei para ela assim, para a menina assim, olha, eu falei graças a Deus, porque eu dou graças a Deus que o pai resolveu libertar o espírito da problemática de sofrimento dele. Ele venceu a jornada dele, não precisa mais ficar por aqui. Aí eu não sei de onde eu tirei isso, que isso para mim foi obra do meu benfeitor espiritual, meu guia espiritual, que ele me dá cada puxão de orelha danado. Eu falei, emendando, eu falei para ela, inclusive eu estou em contato com essa problemática toda aqui, para no futuro me candidatar a uma reencarnação dessa. Rapaz, quando eu raciocinei sobre isso, eu caí num pranto convulsivo, porque não fui eu que falei, entendeu? Então eu estou convicto de que eu tenho alguma coisa para pagar, para resgatar numa vida de muita dificuldade. Então nós não precisamos achar que estamos numa boa, não. Nós talvez estejamos nos fortalecendo com o conhecimento da doutrina espírita, para quando chegar na esfera espiritual dizer assim, não, pode passar que eu vou passar por ela, porque eu já sei como é que funciona. Aí o espírito realmente passa. A gente vê essa informação interessante no livro Memórias de um Suicida, né, que retrata o suicídio daquele jornalista Camilo Castelo Branco, né, português.
Camilo Castelo Branco, quando ele chegou na esfera espiritual após o suicídio, ele ficou misturado com uma porção de outros suicidas, né? Aí começou a estudar, começou a entender. Só que todos os outros que chegaram junto com ele tinham reencarnado e ele ainda não estava reencarnando. O porquê? Porque ele estava se preparando na esfera espiritual para se reencarnar, e ser vitorioso na programação que ele fizesse, né? Porque ele morreu porque ficou cego, ele se suicidou porque ficou cego, né? E ele queria reprogramar uma reencarnação cego, porque também é falta de raciocínio dele, porque reencarnar cego é diferente de ficar cego depois de reencarnado, né? Quem reencarna cego, acho que não tem muitos traumas com relação à cegueira, não. Agora, a pessoa que é sã da vista e de repente ficar cego, deve ser complicado, né? Tem que ter muita força moral para não sucumbir. Então, o Camilo Castelo Branco foi lá, se preparando para uma futura reencarnação reparadora. E é inevitável colher a semeadura que fez. É sempre a pessoa que semeou que vai fazer a colheita. Não tem jeito, ninguém vai colher o pedregulho que eu plantei na estrada. Eu é que vou ter que ir lá e retirar aquele percalço do caminho dos outros. E como é que se procede para que nós possamos acelerar esse processo de resgate? É trabalhar no bem. Toda a casa espírita incita o trabalho no bem, porque a doutrina espírita sabe que fora da caridade não há salvação, né? E não adianta pensar que caridade é meter a mão no bolso e dar a quem pediu um dinheiro. Não é só isso. Muitas das vezes a caridade é um abraço numa pessoa em condições que a gente considera impróprias. Eu, quando comecei a distribuir alimento na rua, aqui num trabalho que eu comecei, que já existia aqui, eu me engajei nele, ainda existe até hoje, às segundas, terça-feiras do mês, preparar alimento para levar para a rua. A primeira vez que eu fui para distribuir na rua, gente, Deus que me perdoe, eu senti uma repugnância, sabe o que é? Nojo, quando uma pessoa veio e apertou minha mão e a mão estava escorregadia de imundície. Eu me senti mal ali, mas depois eu fiz, meu Deus, eu não tenho esse direito. Porque a criatura está naquela situação, porque ele não pode estar diferente. Ele não tem recurso para tomar um banho, ele não tem recurso para comer uma comida em condições melhores, né? Aí depois, com a prática, aquilo foi embora. Eu fazia até questão, quando ele vinha com a intenção de dar um abraço, eu dava um abraço. A roupa se lava, gente. A minha própria mão eu lavo, né? Mas eu tive muita dificuldade. Então é por isso que é importante o exercício, o treinamento na prática da caridade. Porque senão a caridade, a gente pensa assim, eu faço muita caridade, faz nada, está treinando para aprender a fazer caridade. Fazer caridade muitas das vezes é silenciar, é não responder a uma ofensa e não guardar mágoa, como disse a página que foi lida aqui. A gente guardar mágoa, não perdoar as pessoas, nós somos os maiores prejudicados. Porque muitas das vezes a pessoa que me fez uma ofensa, ela não teve nem a intenção de fazer a ofensa. O que significa dizer que para ela não é ofensa. Eu vou ficar ofendido e ela vai ficar numa boa. Eu vou ficar carregando aquele bagaço de inconformismo comigo, me prejudicando, e a pessoa não está nem aí, né? Então é importante a gente avaliar os atos que comete pensando que está fazendo caridade, né? Porque nós não somos muito caridosos ainda. E Jesus disse lá, quando estive hospitalizado, foste me ver, para as ovelhas. Quando estive preso, foste me visitar. Não isenta a nós de ajudar nem o criminoso, porque quem está preso é porque cometeu o crime. Mas eu tenho a obrigação de visitar, né? Então, vê que a coisa é muito mais complexa do que nós pensamos. E aí, evidentemente, eu quero acreditar que se numa encarnação futura eu ainda não vier com a problemática a resolver do erro que eu tenha grosseiro para trás cometido, eu já vou ter uma reencarnação melhor do que essa atual.
Mas um dia, se eu tenho uma dívida muito comprometedora com a justiça divina, eu vou ter que resgatar, porque ninguém resgata por mim. Sou eu que tenho que passar pelas dificuldades que eu causei a outrem. O amor nos traz amor de volta. O desamor também nos traz desamor de volta. Por isso que na oração de São Francisco, que a gente atribui a São Francisco, nem sabe se foi ele mesmo que fez, né? É dando que se recebe. Não tenhamos dúvida. Agora a gente não deve só dar para receber. A gente tem que aprender a dar desinteressadamente. Aprender a dar desinteressadamente, sem pensar assim, eu estou ajudando aqui para a próxima reencarnação voltar melhor. Não. Eu quero me tornar melhor nessa jornada terrena. Eu quero sair daqui melhor do que quando aqui entrei. E muitas das vezes a gente não consegue isso. Porque a desencarnação chega, a gente às vezes pensa que fez muita coisa legal, e quando vai ver no plano espiritual, entra... A gente vê, ainda ontem o Alex fez uma palestra maravilhosa aqui sobre o livro Voltei, Irmão Jacó, né? Foi maravilhosa a palestra dele. O irmão Jacó, Frederico Figner, fazia caridade de doar muito dinheiro. Mas chegou lá, ele não tinha luz. Ele ficou revoltado porque via todos os espíritos iluminados e ele não tinha luz. Aí ele foi descobrir por quê, né? Maquinal. A ação maquinal de fazer a caridade é diferente de fazer a caridade com amor e com devotamento àqueles a quem está ajudando. É difícil, é complicado. Então, nós temos que saber o seguinte: eu tenho que me avaliar diariamente na minha jornada terrena. Santo Agostinho dá a receita disso, né? Conhece-te a ti mesmo. Melhor coisa que a gente tem que fazer é nos conhecer a nós mesmos. Por que eu reagi de determinada maneira em tal situação? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer de noite. Por que eu reagi daquela maneira quando minha mulher me falou isso ou aquela outra coisa? Porque nós somos intempestivos, nós respondemos na bucha. Eu vou citar meu irmão de novo. Ele agora, dia 31, vai fazer 10 anos de desencarnado. Esse meu irmão, ele tinha uma qualidade que eu invejava dele. O Jair jamais respondia a qualquer questionamento na bucha. Qualquer coisa que se falava com ele, a gente via que ele olhava para dentro, pensava e depois respondia. O único problema dele é que, por ele não ser espírita, não conhecer a doutrina espírita, depois que ele raciocinava, ele dava uma pedrada, né? A minha intenção para isso é o seguinte: se eu raciocinar e ver que eu estou certo, ignorar a ofensa recebida. É perdoar a ofensa recebida, né? São condições que a gente tem que adquirir na nossa experiência terrena com o coração. Nada da boca para fora. Ainda recentemente a gente perdeu uma companheira trabalhadora aqui da casa, que foi com quem eu comecei a trabalhar na caridade aqui na casa, a dona Celi. Dona Celi desencarnou aí tem em torno de um mês, talvez. Conheceu a dona Celi, Helena? Conheceu, né? Era uma pessoa maravilhosa, a dona Celi. Ela ultimamente estava indo trabalhar na Casa do Caminho, ali no Cafundá, fazendo salgadinhos para vender em benefício da casa, né? Sempre rindo. E ela conseguia arrastar os familiares. Tem um neto dela que ia para lá todo dia com ela. Ele ficava na caixa vendendo salgadinho, ela fritando, preparando e fritando. Mas a dona Celi era uma pessoa extraordinária. Uma das maiores lições que a dona Celi me deu foi o seguinte: cada um faz como sabe. Por quê? A gente estava trabalhando, preparando o alimento na cozinha, chegou uma pessoa: posso ajudar? Aí, pode, aí ela botou a pessoa para dentro e a pessoa começou a fazer determinada coisa da maneira que ela sabia. Aí alguém chegou assim: não faz assim não. Aí dona, ei, peraí, do jeito que você quer, você faz na sua casa. Aqui cada um vai fazer como sabe. Isso para mim foi uma lição extraordinária, né? E ela era uma pessoa maravilhosa. Ela, eu tenho certeza que chegou na esfera espiritual bem, porque
trabalhava no amor. Ela trabalhou aqui na casa de Eurípides, na casa Zé o Carpinteiro, agora na Casa do Caminho ultimamente, né? Ela estava sempre em atividade. E tem uma coisa, hein? Ela fazia umas broas em casa que eram maravilhosas. Quando tinha almoço aqui para servir para algum evento que tinha, ela era uma das pessoas que vinha para ajudar a fazer, né? Mas ela já trazia um monte de coisa. Se lembra da dona Celisa? Era era um anjo de pessoa. Então é um espírito que ganhou muito nessa última jornada terrena, porque fazia desinteressadamente, nunca admitiu chamar a atenção de ninguém por alguma coisa que estivesse sendo feita. Ela diz que cada um tem que fazer a caridade da maneira que sabe, né? E é assim que nós temos que agir. Para nós proporcionarmos uma nova reencarnação em melhores condições, nós temos que estudar essa doutrina aqui, voltar a estudá-la, continuar o estudo dela, melhor dizendo, do que voltar na esfera espiritual, para quando nós tivermos que participar de uma nova programação reencarnatória, a gente já está mais consciente das nossas necessidades, as possibilidades que nós temos de sair vencedores ou não de uma empreitada de dificuldade. Porque senão, chegar aqui e perder tudo não adianta nada. A literatura espírita nos conta muita história, né? Tem um livro, que eu sou fã de carteirinha desse livro, do Humberto de Campos, Reportagens do Além-Túmulo. Então, o Humberto de Campos, eu não contei quantas reportagens tem, mas deve ter pelo menos umas 50, né? Como é que é isso? Ele conta a trajetória da pessoa como encarnada e depois conta, em função daquela trajetória que ela teve como encarnada, como é que ela chegou na esfera espiritual. É muito provável que alguém que lê aquilo vai encontrar um caso que se encaixe na sua problemática. É muito provável. É por isso que é um dos livros que eu tenho mais recomendado que as pessoas leiam. Reportagens de Além-Túmulo, Humberto de Campos, por Chico Xavier. Porque a gente vai ler casos ali, as coisas mais interessantes. Ainda hoje eu li um, porque eu leio e releio, né? Só que às vezes a gente, quando lê, não está prestando muita atenção, quando vai ler de novo, pensa que nunca releu. Eu li uma que eu pensei que o camarada fosse chegar na esfera espiritual em muita dificuldade. Ele conseguiu uma programação reencarnatória, já programou na própria encarnação atual a próxima reencarnação que ele queria ter. E assim foi, ele voltou para a espiritualidade e logo reencarnou. A gente vê que existem inúmeras possibilidades. Cada caso é um caso. As situações na esfera espiritual provam para a gente que cada caso é um caso. A gente pode se assemelhar em determinados procedimentos, mas o interior fala mais do que o exterior, né? O livro. O interior fala mais do que o exterior. No raciocínio íntimo, muitas das vezes, é que a gente comete as maiores barbaridades. Eu tenho uma dificuldade para controlar pensamento. Eu penso que não quero onde estou, onde quero. Eu adotei para mim aquela afirmativa de Paulo que diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, eu faço. Eu falo isso em relação ao pensamento. O pensamento que eu quero ter, esse eu não tenho, mas o que eu não quero pensar, eu ainda penso. E é difícil, gente, controlar o pensamento. A gente às vezes vai para uma atividade pensando assim: eu não quero pensar isso assim, assim. Não adianta. É chegar e o pensamento vir, né? Então são treinamentos que a gente aí entende por que o Fabiano de Cristo, quando procurou um mosteiro para ficar para sempre, mandaram ele para uma cela, ficar não sei quantos dias ou semanas só rezando, o tempo todo rezando, 24 horas por dia, naquela cela durante um determinado número de dias. Também quando ele saiu dali, você está com problema na vista, bota uma água, impõe as mãos, dá para beber, ela fica boa do problema na vista. Ele curava as pessoas com a água que ele fluidificava, energizava, melhor dizendo, né? Porque fluida a água já é, né? Energizava para a pessoa doente beber. Ele curava, adotou o dom da cura só com essa quantidade de dias ou semanas rezando. Só que a gente tem má vontade para rezar até quando vai dormir, quando levanta.
É muito difícil entre nós espíritas, pessoas que tenham o costume de orar na hora de dormir, na hora de se recolher, e orar na hora de levantar. Eu, por exemplo, na hora de dormir eu sempre oro, mas na hora de levantar, dependendo da hora que eu levanto e para que eu estou levantando, eu só vou me lembrar de orar, já estou lá no meio da rua. Aí tem uns colegas aqui que dizem que a gente tem que fechar o olho para orar, né? Eu desobedeço, eu oro de olho aberto mesmo, não quero nem saber, né? Porque esse negócio de orar de olho aberto ou fechado, isso é questão de cada um, né? Porque eu, por exemplo, quando comecei a frequentar a doutrina espírita, na hora da prece, se eu fechasse meus olhos, vinha aquele monte de pensamento que eu não queria. Aí eu passei a acompanhar. Agora não, agora eu já faço prece de olho fechado e não tenho problema nenhum. Mas na época, eu fechava o olho, parece que vinha um turbilhão de pensamentos indesejados para mim. Aí eu acompanhava a oração do palestrante, do diretor da mesa, de olho aberto. E funcionava. Quando eu orava de olho aberto, eu não vinha nenhum pensamento na minha cabeça. Eu sou enrustido. Eu sou uma mala enrustida, né? Por isso que quando eu fechava o olho, eu pensava que não queria. Mas o trabalho de aperfeiçoamento, ele é muito difícil. É muito difícil. A gente não faz só numa reencarnação. Nós tivemos o mérito de conhecer essa doutrina maravilhosa e nós estamos com o caminho mais ou menos direcionado. Agora, é preciso que a gente se movimente, é preciso que a gente se interesse pela reforma íntima. O que eu ainda faço de errado hoje? Então vou programar para diminuir a quantidade. Não vou estancar de vez, que é impossível. Mas eu posso, hoje, por exemplo, eu sou muito irascível, né? Era muito irascível, né? E a primeira pessoa espírita que eu conheci, na época eu tinha 13 ou 14 anos, ela tinha 50 ou mais, Dona Isaura. Era uma senhora baixinha, né? Bonitinha, ela de cabelo branquinho, né? E ela me achava, ela se equivocou, ela achava que eu era inteligente, ela pensava que eu era inteligente, né? E ela perguntava assim: Jorginho, você ora, você reza? Eu falei: eu não sei rezar. Ela disse: por que você não reza de manhã? Porque eu não sei. Aí ela disse assim: então vou te dar uma frase para você dizer todos os dias quando você levantar. Aí escreveu para mim num papel assim: hoje, sob todos os pontos de vistas, eu estou cada vez melhor e mais calmo, mais sereno. Aí você tem que dizer isso quando levantar da cama, em voz alta todo dia. Eu passei a fazer isso. Olha, a melhora que eu tive foi impressionante. Vê como é que a repetição sedimenta no cérebro da gente. Porque o nosso cérebro, ele se acostuma com tudo que a gente faz. Se a gente tem mania de criticar, o cérebro já acostumou com aquilo. Então a gente tem que tomar o padrão seguinte: não vou mais criticar ninguém que agir errado na minha frente. Eu consigo muitas vezes não criticar, mas algumas vezes eu não consigo ainda escorrego nessa problemática. Então não é fácil fazer a reforma íntima, mas não é impossível, tanto que muita gente já fez. A quantidade de espíritos superiores é muito maior do que qualquer população de qualquer planeta no universo. A ciência descobriu recentemente que, semelhantes à Terra, existem 13 bilhões de planetas. Se cada planeta tem um Jesus dirigindo, significa dizer que tem 13 bilhões, pelo menos, de espíritos só vinculados a esse planeta igual à Terra, de espírito superior. Então a quantidade de espírito superior é muito maior do que a quantidade de espírito ainda em formação superior. Por quê? Porque o mundo, o universo se dilata cada vez mais. O Pai não para de criar. A criação é ininterrupta. Então, na medida que vão saindo espíritos imperfeitos ainda para se desenvolverem, também vão desencarnando outros, vão voltando para a esfera espiritual de maneira definitiva, ou seja, passando a ser espíritos universais, muitos espíritos de cada vez, né? A gente, por exemplo, quem é que pode afirmar, por exemplo, que Chico Xavier era um espírito da Terra? Ele podia ser um missionário. O próprio Allan Kardec, quem é que pode afiançar que Kardec era um espírito da Terra? Ele pode ter sido um missionário. Nós não temos condições de avaliar a origem de nenhum espírito.
e nem avaliar o tempo que falta para a gente se tornar espírito superior. É um trajeto longo que requer muito trabalho, muita dedicação e muito amor, porque a lei é do amor. A lei da caridade está estipulada em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, como eu falei. Mas a lei do amor está estampada em todos os atos de Jesus, em todos os ensinamentos de Jesus. Como é que, quer ver uma falta de amor que a gente comete constantemente? Fazer alguma coisa ao próximo que não gostamos que o próximo faça conosco. Quantas vezes a gente comete esse tipo de erro? Fazer com alguém aquilo que nós reclamaríamos que alguém fizesse conosco. E Jesus deu o pulo do gato, né? Jesus deu o caminho da salvação, fazer ao outro apenas aquilo que não reclamarias que o outro vos fizesse. E, consequentemente, não fazer a ninguém aquilo que não gostaria que fizesse contigo. É uma regrinha simples, mas como é difícil de seguir em determinadas situações. Porque, como Gilberto diz, nós somos muito bonzinhos enquanto não atingem os nossos interesses. Ferir um interesse nosso, a gente se transtorna. Pela incapacidade de perdoar, pela incapacidade de amar verdadeiramente. Então, haja reencarnações para nós. Sabemos quantas faltam? Quantas já tivemos? Não, mas é aquele estudo que eu apresentei para vocês. É uma hipótese, né? Partindo da hipótese que o encarnado mais antigo que tem na Terra tenha espírito encarnado. Aí, admitindo a hipótese de que o homem sapiens já era um espírito de 300 mil anos. Aí a gente estabeleceu para aquele método que eu falei com os senhores, 100 anos vivendo na Terra e 200 anos vivendo na espiritualidade. 100 mil anos e 100 mil jornadas, 100 mil anos vivendo na espiritualidade. É uma possibilidade. Mas a gente só deve raciocinar nisso para ver o quanto ainda nos falta para caminhar. Eu fico imaginando o seguinte. Eu falei que eu tenho minhas dúvidas se é espírito da Terra, né? O Chico Xavier. Mas a gente admira Chico Xavier demais, né? Mas é difícil a gente tentar ser igual Chico Xavier. É impossível, mas algum esforço que a gente fizer no sentido de se igualar a ele em bondade, em amor, em delicadeza, em candura, nós podemos ganhar alguma coisa. Eu hoje sei, eu sempre ressaltei muito minha intolerância, né? Que eu sou uma pessoa por demais intolerante. Mas eu sei que hoje eu sou muito mais tolerante do que era quando conhecia a doutrina espírita. Pelos esforços que eu venho fazendo. Eu venho fazendo esforços para me tornar melhor. Estou conseguindo? Eu acredito que esteja. Porque eu acredito que todos nós vamos sair da Terra melhores do que quando aqui saímos, do que quando aqui entramos. E vamos entrar na esfera espiritual, na erraticidade, melhores do que quando de lá saímos. É a lei do progresso. Não para. Eu acredito que exijam muito poucos espíritos em condição de estacionário, em condição estacionária. A maioria galga algum ganho na luta de aprimoramento, né? Então, meus irmãos, nós temos que trabalhar pelo nosso próprio desenvolvimento espiritual, porque ninguém vai modificar o meu modo de ser a não ser eu mesmo. Se eu acho que eu sou intolerante, eu tenho que trabalhar a minha intolerância. Se eu acho que eu sou egoísta, eu tenho que trabalhar meu egoísmo, reduzir a quantidade de atos egoísticos, a quantidade de exacerbação por ouvir alguma coisa que alguém fala. Nós temos que ter a paz no coração. Implantar a paz no coração é uma das coisas mais difíceis que tem, mas a gente consegue. A prova disso é que a gente lê a literatura espírita, a quantidade de espíritos de luz que existem trabalhando em nosso benefício é uma festa.
Eu tenho muito gratidão pelo meu guia espiritual. Eu confio muito no meu guia espiritual, porque ele está sempre me ajudando nas coisas mais comezinhas. Quando eu peço ajuda dele, eu sinto a ajuda na hora. Eu gosto da Luzia Matias porque ela tem um raciocínio que eu apoio. Ela diz: a gente só sente a presença do guia espiritual se a gente testar, se a gente experimentar. Quer saber da eficácia da prece? Passa a experimentar fazer prece para determinadas situações. Não é prece de pedir para ganhar na loteria, não é isso. Mas, por exemplo, eu já cansei de estar andando assim, ver uma confusão, faço uma prece mental de olho aberto mesmo para aquilo ali se dissolver. Rapidamente eu vejo se dissolver. Eu não tenho dúvida da ação da prece. A prece tem muita força, é que nós não temos noção da força da prece. Nós não avaliamos, porque o Antônio Sampaio é um espírito que se pronuncia no livro Vozes do Grande Além. Ele era espírita e se comprometeu de que quando desencarnasse ele ia mandar notícias de como foi que ele chegou na esfera espiritual. Aí ele teve permissão e voltou nesse livro Vozes do Grande Além. O nome é Antônio Sampaio. Ele começa a contar em que situação ele chegou como espírita na esfera espiritual, né? Mas ele faz um adendo dizendo o seguinte: para se ter noção da eficácia de uma oração, tem que se ter deixado o corpo da terra. Ou seja, o encarnado não tem condições de avaliar o efeito de uma prece como o desencarnado tem. O desencarnado avalia com muito mais profundidade o efeito da prece do que o encarnado. Aí eu descobri que era verdade. Por quê? Porque no período que eu passei em mesa mediúnica, quando a gente acabava de esclarecer algum irmãozinho sofredor que perguntava: precisa de mais ajuda, ele sempre, invariavelmente, continue orando por mim. Se ele pede oração como... Pois não? Hã? Vozes do Grande Além. Vozes do Grande Além. Esse que eu falei agora, né? É Vozes do Grande Além. Então, a gente tem condições de identificar na mesa mediúnica. Porque, invariavelmente, os espíritos pedem ajuda da oração. Ora, aí eu penso o seguinte: se oração é boa para desencarnado, por que não é boa para encarnado? É que nós não testamos. Mas se passarmos a orar com mais assiduidade nos momentos... na verdade, a gente tinha que agradecer por levantar de manhã. Devia de agradecer ter um cafezinho para tomar. Devia agradecer o almoço, agradecer o lanche, agradecer a janta, agradecer o teto que nos cobre na hora do repouso. Nós tínhamos que agradecer tudo. Nós somos muito mal agradecidos. Infelizmente, nós somos muito mal agradecidos. Meus irmãos, eu espero que eu tenha contribuído com algum despertamento aí para a gente despertar a volúpia de nos tornarmos melhores a cada dia. Que Jesus nos abençoe.